Olá, queridas irmãs. Bom domingo para nós. Vamos iniciar o nosso estudo da Escola Dominical. Nós estamos muito felizes porque essa manhã vamos começar uma série de estudos sobre oração. E que tema melhor do que falarmos sobre oração? Oração realmente é um tema que nos atrai, não é? É o tema que nos preenche, principalmente nesse período em que, com certeza, estamos intensificando os nossos pedidos de oração. Estamos orando pelas nossas famílias, pelas nossas irmãs, estamos intercedendo umas pelas outras. Isso tem sido um exercício de oração. E na nossa manhã de hoje, nós vamos fazer um estudo inicial, mas durante todo o trimestre, nós vamos falar da doutrina da oração, vamos falar do que é oração nessa manhã, vamos falar da prática da oração. Eu já enviei no nosso grupo da MCM, durante a semana, a nossa revista, que tem 3 lições, primeira, segunda, terceira. Já enviei também exemplos de oração, não foi? Já enviei mulheres que oram, homens que oram, e Jesus, o nosso mestre, que é o exemplo da nossa vida de oração. E hoje, então, nós vamos começar a primeira lição do trimestre. Agradecemos desde já ao pastor Oséias, que nos cedeu os vídeos das lições anteriores, mas vamos tentar gravar as próximas lições. E o que faremos durante todos esses domingos? Vamos, então, falar sobre oração. Vou aqui abrir a tela, não é, para nós. Nossa lição dessa manhã vai tentar responder esta pergunta. O que é oração? Oração é algo que você pratica, é algo que eu pratico, é algo que eu e você aprendemos desde o início da nossa vida cristã. E você pode estar pensando assim, oração é falar com Deus, oração é fazer nossos pedidos, é interceder. Tudo isso está certo, tudo isso está certo. Mas nós vamos responder essa pergunta com base em um conceito, que é um conceito muito prático sobre o tema. O objetivo da nossa lição é saber exatamente esse conceito que nos é trazido por um autor, um teólogo americano. Entender que oração é um esforço intencional, concentrado e regular, visando criar um espaço para Deus. Esse é o nosso objetivo, sabermos isso, e vamos dissecar esse objetivo como conceito de oração. E, na prática, o que nós queremos com a nossa oração diária, a nossa devocional diária, a nossa vivência e experiência de oração é abrirmos um espaço para Deus na nossa vida, no nosso viver. Eu e você temos na oração um instrumento de aumentarmos a nossa comunhão com Deus. Por isso, nós vamos ter na nossa lição de hoje como texto áureo um grande exemplo de oração. Jesus, e o texto fala de uma passagem que também vamos comentar na nossa lição desta manhã. De madrugada, ainda bem escuro, Jesus levantou-se, saiu e foi a um lugar deserto. E ali começou a orar. Um lugar deserto para a sua devocional. Está em Marcos, capítulo 1, verso 35. Mas nós vamos ter uma dinâmica durante esta semana. A nossa dinâmica é o amigo oculto da oração, o ABC da oração. Nós vamos lembrar a cada dia da semana de irmãs que tenham seus nomes começando com a letra relativa ao dia da semana. Então, vamos supor, segunda-feira, nós vamos orar pelas irmãs que têm seus nomes iniciados com A, B ou C. Eu vou lembrar da irmã Aurilena, da irmã Alzira. Eu não estou lembrando de ninguém com B, mas eu posso ver no grupo da MCM, lá nas participantes, e eu posso lembrar de alguma irmã que comece com B, com C.
Na terça-feira eu vou lembrar das irmãs que começam com D, com E, com F. Na quarta com G, H, I, J. Na quinta as irmãs que começam com K, com L, com M. E sexta, N, O, P, Q. E no sábado todo mundo lembra de orar pela irmã que começa com R de Ruth. S, T, U. E assim, domingo, vamos orar pela irmã Vera, pela irmã que começa com W, pela irmã que começa com X, Y e Z. Então, lembrou? Segunda-feira, amanhã, você vai orar por irmãs que tem na nossa MCM, ou no grupo da MCM, ou que a irmã lembrar, que tem o seu nome começando com A de Ana, com B de Berenice, com C de Camila, com D de Derlane, com E de Exilva, com F de Fátima, e assim vai. Certo? Jerusa, Helena, Ivone, Jane, Kátia, Lourdes, M de Maria, N de Nair. E assim a gente vai lembrando de S de Solange, Sueli, M de Mônica. E vamos lembrar das S de Suelen, não é? E vamos lembrar das nossas irmãs e orarmos por elas. Ok? Vamos fazer esse trato? É um trato, tá? É uma dinâmica. E se eu não lembrar de ninguém com letra nenhuma, a primeira pessoa que vier na minha mente, que for da MCM, eu vou orar por ela. Tá bom? É uma dinâmica, é uma tarefa, uma brincadeira, mas ao mesmo tempo vai intensificar essa prática de intercessão que já é uma realidade no nosso grupo de MCM. Mas vamos à nossa lição. Falar do que é oração, como já falamos, é algo de experiência pessoal. Todos nós temos uma ideia na nossa mente, no nosso viver, na nossa vida devocional, sobre a oração e aquilo que ela nos traz de benefício. Mas nós vamos começar o nosso estudo falando do que não é oração. É importante a gente falar o que não é. Principalmente nos nossos dias, onde as pessoas estão vivendo uma relatividade ou estão vivendo uma superficialidade nos relacionamentos. Oração, ela não é, de forma nenhuma, um meio de fazer negócio com Deus, de barganhar, de fazer troca. Olha, Senhor, se o Senhor atender o meu pedido, eu prometo. Ora, quem nos tem prometido bênçãos é o nosso Deus. Quem não falha é o nosso Deus. Ai de nós queremos fazer condição para Deus. Olha, Senhor, eu vou fazer isso, mas o Senhor tem que me atender nesse pedido, ou vice-versa, me atenda que eu faço. Existe a teologia da prosperidade em muitas igrejas ditas evangélicas que estão com essa prática. E a outra coisa também é que oração não é, de forma nenhuma, uma relação utilitária com Deus. Eu vou fazer uso da oração quando eu estiver precisando. Então, quando eu estiver precisando, eu vou fazer a corrente tal, eu vou fazer o desafio tal, eu vou lembrar de Deus em orar a Deus porque eu estou precisando. Não, Deus também não é um recurso, um equipamento ou um aplicativo para fazermos assim uma analogia com o uso da tecnologia. Deus não é, através da nossa oração, Deus não está esperando que nós tenhamos com Ele uma relação só ocasional. E a outra coisa que nós já sabemos, que Deus não gosta, que Deus não aceita, desde o Antigo Testamento, passando pela explicação de Jesus sobre a oração, a forma como Jesus contou uma parábola sobre o publicano e o fariseu na sua prática de oração, mostra que Deus não aceita uma oração que seja puro ritual, vãs repetições, que seja uma coisa fria, sem sinceridade, sem intenção, sem propósito, sem objetivo.
Então, o ritual, Deus também não quer no seu relacionamento conosco, no nosso viver de oração. E assim, irmãs, nós vamos começar a responder a pergunta-chave da nossa lição. Oração. O que é? E existe um teólogo, Henry Nouwen, e ele deu esse seguinte conceito sobre oração. Oração é o esforço intencional, concentrado e regular, visando criar um espaço para Deus. O que seria realmente, na nossa vida cristã, no nosso viver diário, na nossa prática, esse objetivo de, ao orarmos, criarmos um espaço para Deus? Sim, este é o maior objetivo que nós podemos ter com a oração. E vamos então ver os verbos desse conceito? Oração é um esforço, ou seja, é uma prática, é uma atitude, é uma ação intencional. Intencional, eu tenho a intenção, eu decido. É uma iniciativa minha, é pessoal. Eu não sou forçado a. Não estamos falando aqui quando no culto o dirigente sugere, vamos orar com a irmã fulana. Não, não é que aí estejam nos forçando a orar. Eu quero dizer que nós não podemos, na prática da oração, nos sentirmos impelidos a orar porque outros querem. Eu tenho que querer. É intencional, é meu desejo falar com Deus. Um esforço concentrado, foco. Eu tenho foco na oração. Não é concentrar quietinho, só, vou concentrar aqui, vou ficar concentradinho. Não. Um esforço concentrado é no sentido de que é um esforço focado, direcionado. Eu quero e sei o que estou querendo ao me dirigir a Deus em oração. Eu não estou aqui para barganhar com Deus, ou só quando eu preciso, ou apenas num ritual. Eu estou focado no meu relacionamento com Deus. E quando eu peço alguma coisa, eu estou pedindo porque eu estou confiando em Deus. Isso é relacionamento, não é troca. Não é um toma lá da cá. É uma demonstração de fé, que é o que Deus requer de cada uma de nós. E é um esforço regular, perseverante, não é? Deus quer que a gente persevere na oração, que tenhamos uma vida intensa, focada e perseverante de oração, porque isso intensifica e abre um espaço para Deus na nossa vida, na nossa existência, na nossa prática de vida cristã. Então, o nosso autor foi buscar esse conceito desse teólogo, desse estudioso da palavra de Deus, que é muito interessante, porque ele não é só um conceito, ele também se aplica num objetivo, já que ele traz alguns verbos, algumas ações, e ele nos inspira nessa manhã a abrirmos com a oração uma vida de comunhão com Deus, abrir espaço para Deus. Nós, irmãs, temos nos nossos dias uma vida intensa. Com a quarentena, a gente pensa que não, que a gente vai ficar tranquilo em casa, mas não é assim, não é? A gente inventa, a gente resolve mexer no que não estava mexendo há muito tempo, ou a gente começa a fazer alguma atividade nova. Isso é muito bom, muito bom. Mas e o espaço para Deus? Eu, Ruth, eu vou falar de mim, não vou falar da irmã. E o espaço para Deus? A maneira de abrir a porta, a gaveta da nossa relação com Deus, com certeza é a oração. A leitura bíblica, o ensinamento da palavra, mas é a oração a chave da gaveta que abrimos com vontade própria, com foco e com regularidade, com perseverança.
e aumenta, assim, espaço para Deus no armário que é a nossa vida. Já que estamos falando em arrumar, quantas coisas você já liberou e jogou fora aqui? Não presta mais, que você descobriu no fundo do seu armário? Roupa, sapato, você doou. Papel velho, você parou para olhar, que tinha conta lá de 2010, que nem precisa mais, guardada, de telefone, de luz. E a geladeira, aquele monte de vasilhinha, que você pegou um monte de comidinha lá, que já estava meio passada, né? E os armários de compra. Aquelas coisas que passaram da validade. Aí, o que você faz? Você abriu espaço, não é? É assim que a gente faz com a oração. A gente começa a se concentrar com um propósito nosso, pessoal, e com regularidade na prática da oração, e a gente vai jogando um monte de coisa velha. Rixas, desamores, falta de perdão, falta de entendimento, falta de compreender a palavra de Deus. Todas essas coisas velhas, a gente vai jogando fora e vai abrindo espaço para Deus na nossa vida. O que nós vamos aprender hoje, na nossa lição, como Deus se agrada da oração que Jesus nos ensinou. Então, nós vamos aprender isso também na nossa lição. Por quê, irmãs? Olha o que diz aqui o texto de Salmo 139, 23, 24. O texto diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me pelo caminho eterno. Veja aqui, orar é isso. Orar é buscar a presença de Deus. Vou levantar aqui, ó. Estou bem aqui em cima, tá? Orar é buscar a presença de Deus de coração aberto, de coração disposto à mudança. É tipo arrumar o armário. Eu vou lá, vejo que está velho e jogo fora. Na oração, eu deixo Deus olhar dentro de mim, sondar o meu coração, a presença de Deus na minha vida. E para ter lugar para Deus, o nosso Deus, diz o texto, sonda o meu coração, ele me prova, ele me conhece, ele conhece os meus pensamentos, e ele olha lá dentro de mim, se tem alguma coisa que precisa ser jogada fora, limpa, trocada por algo novo. E se nós abrirmos espaço para Deus através da oração, a chave, a gaveta abre, as portas do armário se abrem, eu olho lá dentro, eu vejo que eu preciso lançar mão, jogar fora. Pois é, com a oração, o nosso Deus sonda o meu coração e ele olha lá dentro. E se há algo que precisa ser mudado, ele vai mudar. Ele vai restaurar. Ele vai tornar um caminho mau que eu estou trilhando por um caminho correto. Esse é um grande recurso para nós melhorarmos a nossa vida cristã, para nós termos um novo viver, um refrigério, uma restauração no nosso caráter, nos nossos valores, no nosso agir. E a oração faz isso. A oração é uma grande estratégia para que eu possa abrir espaço para Deus, para que Ele me sonde, para que Ele me veja por dentro. Não que Deus não veja todas as coisas, irmãs, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando é que, quando eu oro, eu abro o meu coração, a minha mente, a minha disposição para que Deus, que me conhece, possa me sondar e mudar. Mudar, Deus quer, mas nós precisamos nos dispor. E o modo de fazer isso é através da oração. E o nosso mestre, ele é exemplo de oração. O nosso texto áureo diz que de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Esse texto se encontra no primeiro capítulo de Marcos, versículo 35.
é o contexto? Jesus estava na casa de Pedro, na casa do discípulo apóstolo Pedro, e ali na redondeza ele pregou o evangelho, ele curou, ele fez milagres. E ainda já na casa de Pedro, onde todos já estavam se reunindo ali para descansar, muitas pessoas vieram à porta para serem atendidas. Jesus as atendeu. Jesus atendeu a todas elas. Em dado momento, Jesus sentiu necessidade de se isolar. Ele não foi para um deserto, ele foi para um lugar deserto. E ali ele foi encontrado pelos apóstolos, que vendo a ausência do mestre, sem saber aonde o mestre estava, começaram a procurar nas redondezas. E encontraram Jesus nesse lugar deserto, recolhido, em oração. Jesus estava orando, porque Jesus, como Deus, ele tem pleno poder. Mas como filho, ele sempre nos ensinou a buscar o Pai em oração. E ele é o maior exemplo de oração. A Bíblia diz que Jesus, sendo Deus, ele deixou a glória e veio viver entre nós para nos ensinar. E para nos ensinar o valor da oração e também para mostrar que aqui, vivendo essa sua missão, ele precisou parar, muitas vezes, para subir montes, para estar em jardins, para entrar em lugares secretos, para orar. Algumas vezes, ele foi encontrado em oração. Outras vezes, ele se ausentou e foi até os seus discípulos encontrá-los depois de um período de oração. Outra vez, ele deixou os discípulos e disse: orem, vigiem. Foi orar. Quando voltou, ele encontrou os seus discípulos dormindo, não é? Então, o Mestre Jesus nos ensina que não é porque ele estava desocupado, tranquilo, num retiro espiritual, que ele foi orar. Não. Ele estava trabalhando o dia todo, pregando, ensinando e curando. Mas quando ele entendeu, está na hora de eu repor as forças, está na hora de eu falar com o Pai, está na hora de eu fazer essa comunhão mais intensa com o meu Pai, ele se recolheu para orar. Se Jesus fazia desse jeito para dar exemplo, mas também porque ele sentia vontade de fazê-lo, nós também. Não somos ocupadas, extremamente ocupadas, que não possamos tirar um tempo para orarmos, para termos uma vida de comunhão, uma prática de oração com Deus. E o que Jesus nos ensina sobre isso? Era um dia cheio, demandas, expectativas das pessoas que queriam a cura, queriam ouvir, pessoas cheias de necessidade, mas antes de tudo e de todos, Jesus buscou um período para estar sozinho com o Pai. Ele próprio abriu espaço para o Pai, para que a vontade de Deus se fizesse em sua vida. Lá no Getsêmani, ele orou. E as irmãs conhecem aquela poderosa oração: Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas ele, naquela oração, não houve voz audível, mas naquela oração, ele ouviu a voz do Pai e ele mesmo deu a resposta. Ele mesmo se colocou: eis-me aqui, faça em mim o teu querer. Esse é o nosso Jesus, o nosso mestre e o nosso maior exemplo de oração. E ele, então, como mestre, nos ensina: quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai, que está em secreto. Então, seu Pai, que vê em secreto, o recompensará. Aqui Jesus não está dizendo, irmãs, que nós precisamos ir para um lugarzinho mágico. Não. Ele não está dizendo que eu preciso ter só um lugar para orar,
e que se eu não estiver nesse lugar, eu não posso orar. Mas ele está dizendo sobre uma prática. Ele também não está dizendo que eu não posso orar em público. Nada aqui não está dizendo. Aqui é o que Jesus está nos ensinando. Que quando eu quero ter com Deus uma vida de oração, eu devo ir a um lugar em que eu possa intensificar a minha comunhão com o Pai. Que eu não seja interrompida, que eu tenha disposição para orar, e quando eu me recolho, como Jesus se recolheu num lugar deserto, pode ser meu quarto, pode ser a minha cozinha, pode ser o meu banheiro, pode ser o escritório que eu trabalho, pode ser um cantinho lá no hospital em que eu trabalho, pode ser um cantinho na sala de aula em que eu dou aula. Um lugar secreto. Ele disse, vá para o seu quarto, fecha a porta. Para quê? Para você não ser interrompido, para você ter foco, concentração. E o seu Pai que está em secreto, ou seja, é um Deus que te ouve. Ele te ouve num relacionamento íntimo, secreto. Ele quer que você se abra para ele, se coloque sem nenhum tipo de capa, que ele possa sondar você. E o seu Pai, em secreto, lhe recompensará. De que forma? Numa resposta. Numa resposta. Uma resposta de oração. E nós vamos estudar mais lá para frente algumas respostas de oração. Nós vamos estudar, sim, alguma forma como Deus nos responde. Mas não vamos antecipar isso na lição de hoje. Vamos só entender que quando eu oro, Deus responde. E aqui Jesus quer que a gente reproduza a sua experiência de orar em lugares secretos. E nós estaremos, assim, fechando aquele lugar secreto para intensificar a nossa intimidade com Deus. Vamos para esse lugar, vamos colocar a plaquinha não perturbe? Eu quero, de forma intencional, concentrada e perseverante, regular, ter o meu cantinho de oração, o meu lugar secreto com Deus. E ali eu vou me abrir. Deus vai me sondar. Ele vai olhar o fundo do meu ser. E ele, em secreto, atenderá ao meu pedido. A resposta? Vamos ver nos próximos estudos como é a resposta de Deus para conosco. O foco agora da nossa lição é nos incentivar a termos uma vida de oração, abrindo espaço para Deus. Atividades que nós podemos ter está mais ou menos aqui mostrada nesse gráfico. 1, 2, 3, 4, 5, até a 13ª lição, eu vou ampliando o meu espaço para Deus. Eu vou criando espaços de oração. Eu vou ampliando o meu espaço e vou dando lugar a Deus. O meu Deus, aquele que em secreto me responde. Eu vou ampliando espaços. Eu vou ampliando espaço de oração. Eu vou ampliando espaço de tempo de oração. Eu vou ampliando o espaço de regularidade de oração, para não falhar, para ter perseverança no dia a dia, para aprendermos a passar mais tempo com o nosso Deus, em comunhão com o nosso Deus. Essa é a maior tarefa para a vida do crente. Ter tempo para Deus. Não só para pedir, mas também para ouvir. E na oração, quando a gente coloca o nosso ser, a nossa mente, o nosso coração, Deus sondando todo o nosso interior, a gente abre espaço para Deus e, às vezes, a gente consegue até ter mais discernimento através da prática de oração, qual seja a vontade de Deus para as nossas vidas. Porque o nosso Deus nos ensina a orar, não é? O nosso Deus nos ensina a termos a vida de oração. O nosso Senhor Jesus também nos ensinou isso. Abra sua Bíblia e repita comigo no capítulo 6 do Evangelho de Mateus. Abra lá e vamos fazer a oração do Pai Nosso
juntas. Eu faço aqui e você faz aí. Ok? Nós estávamos aqui no capítulo 6, Jesus ensinando aos seus discípulos. Ele ensinando sobre a vida verdadeira e genuinamente cristã. E a partir do versículo 5, ele começa a ensinar sobre a oração. E ele diz que quando nós orarmos, não sejamos hipócritas. Ele diz que nós passemos a orar de forma sincera, ou seja, intencional. E ele usa o exemplo do fariseu e do publicano. O fariseu ora batendo no peito, o publicano ora contrito. E aí, a partir do verso 6, que ele nos ensina a entrarmos no nosso quarto para termos um momento de intimidade em oração com Deus, ele vai nos ensinar que nós não devemos, no versículo 7, orar usando vãs repetições. É aquilo que oração não é, ritual. Oração não é. Então, nós não devemos orar o Pai Nosso, que vamos recitar daqui a pouco, como se fosse uma reza, uma vã repetição. Mas com sentimento, podemos até recitar o Pai Nosso, mas entendendo que aquilo que Jesus nos deixou através da oração do Pai Nosso é um modelo de oração. E aí, a partir do verso 9, vamos juntos? Portanto, vós orareis assim. Vamos lá? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, ou em outras versões, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Na próxima lição, nós vamos encontrar no Pai Nosso, a oração modelo de Jesus, quais são os tópicos que essa oração nos inspira a desenvolvermos quando vamos orar ao nosso Deus. Nós estaremos encerrando o nosso estudo nesta manhã, orando para que Deus faça em mim, em você, uma intensificação da nossa prática de oração. Que Deus nos abençoe. Beijo, queridas.